Meus irmãos, dando continuidade no estudo da carta de Paulo aos Efésios, queria ler com os irmãos o capítulo 2, Efésios 2, dos versos de 1 a 10, e se Deus permitir, nós queremos extrair muitas verdades dessa preciosa e inesgotável passagem, por mais que você e eu leamos, e sempre orando ao Senhor, sempre na dependência do Espírito, mas as mesmas verdades, elas ganham a nossa vida toda vez, e também novas verdades deste texto também são reveladas a nós, à medida que meditamos nele. Façamos a leitura da palavra de Deus, Efésios 2, de 1 a 10, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Senhor, nós lemos a Tua palavra que é viva, ela é eficaz, ela é inspirada pelo Senhor. Ela fala conosco toda vez que a lemos, o Teu Espírito renova essas verdades na nossa mente, e nós pedimos isso hoje. Para quem ainda está morto, espiritualmente morto, que o Senhor regenere e dê vida, arranque do lamaçal do pecado, tire essa ilusão do pecado, Senhor. Perdoe, Senhor, justifique aqueles que o Senhor mesmo escolheu para si. E para aqueles que já foram salvos, continue, Senhor, dando crescimento espiritual, temor no coração, reconhecendo a Tua bondade, a Tua misericórdia, cada dia das nossas vidas. Que a Tua palavra, Senhor, encontre terreno fértil e ela realmente regenere e edifique a todos nós. Pedimos isso pelo poder do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa passagem ela é bem conhecida, mas pouco compreendida em sua profundidade. Muita gente gosta dessa passagem, cita Efésios 2:8, pela graça, mas há muita confusão do que é isso, o que é graça, ou do significado. Nós lemos um texto desse como se estivesse lendo uma notícia de jornal irrelevante. Eu estava morto, pecado, mas Deus deu vida, e muda de assunto. Isso não causa impacto. Nós lemos isso aqui sem compreender a profundidade e a realidade espiritual que isso tem na minha e na sua vida. Isso aqui não é uma notícia sobre algo desconhecido. Isso aqui é uma realidade espiritual que existe na humanidade. Só tem dois grupos de pessoas, os que estão mortos e os que estão vivos. Os que ainda permanecem mortos em seus pecados ou os que foram regenerados e ganharam vida em Cristo. Então você tem que estar em um desses grupos. Não se iluda achando que eu estou num grupo neutro. Não tenho vida, mas também não estou morto. Não tem esse grupo intermediário. Muitos acham essa mensagem impactante, mas continuam vivendo como mortos espirituais. Eu acho lindo, pela graça sois salvos, olha aqui. Mas continuam vivendo como mortos espirituais. Nós não fomos chamados, meus irmãos, apenas para achar bonito, impactante a palavra, fomos chamados para obedecer, para valorizar isso, para reconhecer a verdade. Claro que ela é impactante, claro que ela vai tirar louvor de nosso coração, mas ela tem que mexer com os nossos afetos. Falam da graça, mas vivem na desgraça do pecado, muitas vezes. Outros evitam essa passagem justamente porque ela fala da graça. As pessoas estão querendo
extrair algum mérito, alguma obra humana. Então, quando eles, e Paulo aqui nós vamos ver, não tem para onde correr, não tem da onde você tirar uma interpretação, não, mas não é graça, o homem ajudou, não tem como. Então as pessoas acabam evitando isso, porque isso humilha o nosso coração, e é para humilhar mesmo. Essa é a finalidade, é para nos humilharmos diante da graça de Deus, diante do poder de Deus. Tem muitas pessoas que falam, não é bem assim, não é, e tentam evitar isso aqui, porque isso confronta o coração orgulhoso de muitas pessoas. Meus irmãos, a partir dessa passagem, nós vamos ver aqui um breve esqueleto do versos 1 a 3, Paulo esclarece de forma enfática a situação dos efésios e de todas as pessoas. Judeus e gentios estavam naquela condição. Paulo fala ali que estavam mortos em delitos e pecados. Paulo fala que a prova que estavam mortos é que eles andavam segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade dos pensamentos. Eram perdidos, escravizados pelo pecado, filhos da ira, como todos os demais. O verso 1 a 3 escreve essa terrível descrição de toda a natureza, de todo ser humano, gentil, judeu. Todos estavam mortos em seus delitos e pecados, escravizados, dominados, a serviço de Satanás. Não tem para onde correr. Essa é a realidade geral. Depois, dos versos 4 a 7, Paulo mostra o que Deus fez neles e em todos nós que cremos. A primeira frase do verso 1 fala, ele nos deu vida. Depois fala no verso 4, mas Deus, falando da iniciativa de Deus, da misericórdia de Deus, do grande amor de Deus. Depois Paulo reforça no verso 5 que nós estávamos mortos e somos salvos pela graça. Depois ele fala no verso 6 da nossa união mística com Cristo. Depois ele fala no verso 7 da finalidade que Jesus fez isso, para mostrar a sua rica graça no decorrer dos séculos. E dos versos 8 a 10, Paulo realça, destaca como eles foram, como todos nós somos salvos unicamente pela graça. E Paulo parece falar assim, parece que não precisa falar, é pela graça, não é por obras, é por graça, mas não é por obras, mas é porque o nosso coração ele quer. Martinho Lutero mesmo tem um pensamento dele que ele diz assim, eu luto muitas vezes diante de Deus para o meu coração, ele quer ainda de alguma forma apresentar alguma poeirinha de obra, porque o pecado faz isso. Alguma coisinha, mas eu não era tão mal assim. Não, mas eu sei que é graça. Não, mas eu não... Sempre a gente quer tirar alguma coisa boa do nosso coração. Mas a palavra de Deus bate o martelo aqui, é pela graça, não é por obras. Por quê? Para que você não se glorie. Para que no dia final você não fale assim, mas eu também ajudei de alguma forma. Como se eu estivesse afogando, ainda com vida, e Deus jogasse a boia, e eu agarrei na boia, e Deus me puxou. Mas se eu não agarrasse, eu não saía. Não é isso que aconteceu aqui. Não é isso que aconteceu aqui. A Bíblia diz que nós estávamos mortos. Então, essa passagem, ela de certa forma nos humilha, porque deve nos humilhar. Ela deve nos colocar unicamente a clamar pela misericórdia de Deus. Essa passagem, então, ela mostra esses dois grupos de pessoas. As que estão terrivelmente perdidas em seu pecado, separadas de Deus. Morto aqui fala de nós nascemos separados de Deus. Por causa do pecado original, nós nascemos rebeldes, contrários a Deus. Ou então aos que foram salvos pela graça e desfrutam de paz com Deus. Como Paulo fala em Romanos 5, justificados, pois, temos paz com Deus. Paz não é ausência de problemas. Paz não é tudo a vida dar certo. Paz fala de reconciliação com Deus. O homem estava terrivelmente debaixo da ira de Deus. Enquanto Deus não justificou, não perdoou, ninguém tem paz. Você pode ir para um vale, você pode ir para uma montanha e fala, nossa, aqui eu estou em paz. O seu coração não está em paz, porque se você não foi reconciliado com Cristo, não há paz na sua vida. Porque paz fala de um relacionamento restaurado com Deus, com o Criador. É isso que esse texto mostra. Então, ore diante do Senhor para ver, já de início, Senhor, qual grupo desses dois grupos eu estou? Eu ainda estou morto em meus delitos e pecados? Ou eu desfruto de vida? Aí você fala, mas como que eu vou saber? O texto vai nos explicar para nós nos examinarmos e falar assim, espera lá, será que eu acho que eu tenho vida e eu ainda estou morto? O texto vai nos ajudar a isso e que Deus faça isso em todos nós, meus irmãos. Então, a primeira mensagem que eu queria falar está dos versos 1 a 3, a condição espiritual dos efésios de todo aquele que não crê em Jesus. É essa. Versos 1, a partir da vírgula ali, estando vós mortos em vossos delitos e pecados,
nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Meus irmãos, o Evangelho fala de boas novas. Para se ter as boas novas, existe uma má notícia. Eu me lembro muito bem quando, no encontro da Fiel lá, o Steve Lawson, aquele grande pastor, teólogo, que cava fundo nas Escrituras pela graça de Deus, ele contou uma ilustração que eu não esqueço. Ele fala que todo vendedor de joias, ele apresenta as suas joias debaixo de um fundo de veludo bem escuro, bem preto. Porque quando ele coloca a joia, o brilho da joia se destaca no fundo preto. Se você colocar uma joia brilhante num fundo brilhante, vai destacar pouco. Então, o que ele diz é o seguinte, o Evangelho, primeiro, ele mostra a terrível situação do ser humano. Se você ler Romanos de 1 a 3 ali, os 3 primeiros capítulos, você vai ver Deus nos entregando as paixões, o que é a humanidade sem Deus. E Paulo também descreve aqui Efésios 2. Nós estávamos mortos, andando segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade dos pensamentos, e isso parece liberdade, mas isso é a pior escravidão que existe. É você fazer o que teu coração quer, o que tua mente pensa. E Paulo vai explicar por quê. Então, Paulo, primeiro, antes de falar das boas novas, ele fala, ó, qual é essa situação? Porque se você for a um médico, e ele fala assim, ó, a tua saúde está 100%, mas eu vou te operar. Você vai lá, por que eu vou operar? Mas se ele te der um diagnóstico terrível, você fala assim, graças a Deus que o médico identificou e eu vou ser operado. É isso que Deus faz, ele mostra a nossa terrível condição, para que você pare de pensar, eu não sou tão mal assim, eu não sou tão ruim assim, eu não preciso do Evangelho, tem gente pior que eu, e você começa a achar que você não precisa de Cristo, mas primeiro o Evangelho vem e mostra na nossa cara quem você e eu somos sem Deus. E não tem para onde correr, para depois vir a boa notícia, para que não gere desespero. Pensa só se um médico falar assim, você está terrível, mas não tem o que eu fazer. Se a pessoa não tem Cristo, ela entra num estado terrível, não tem cura. E eu não tenho Cristo. Mas o Evangelho, ele dá o diagnóstico, mas a mesma mão que dá o diagnóstico é a mão que cura, é a mão que salva. Então, isso é o que Paulo está mostrando aqui. As boas novas existem porque a nossa realidade é terrível, a nossa realidade não era boa. O pecado é tão enganoso, meus irmãos, que ele nos engana para que nós não saibamos que estamos enganados. As pessoas estão se divertindo no curso do mundo, estão perdidas e se divertindo. Estão indo ladeira abaixo, rumo à condenação eterna, mas estão se divertindo, porque estão enganadas. E Paulo fala que esse mundo tem um curso, uma correnteza, que está arrastando milhares de pessoas sem Cristo. Enquanto estão sendo arrastadas, estão se divertindo, como se você estivesse numa tremenda correnteza, que o fim dela vai cair num precipício, e você está se divertindo com boia, com brinquedo e correndeira abaixo, só que você não sabe que o fim que vai dar lá. Você está iludido. Que gostoso brincar na correnteza, só que a correnteza vai cair no precipício. É isso que esse mundo está fazendo com as pessoas. Estão distraindo, iludindo, mantendo-as iludidas. Satanás faz isso para que elas não percebam que elas estão indo para a condenação eterna. Enquanto isso, estão se divertindo com imoralidade, pornografia, violência e todo tipo de pecado. A vida é assim mesmo. Porque elas estão enganadas, mantidas enganadas para não ver o próprio engano que Satanás comete. E dos versos 1 a 4 é uma realidade de toda a alma humana sem Cristo. Toda a alma humana sem Cristo está nos versos 1 a 3 aí. Somente aqueles que Deus se revela, que Deus demonstra sua misericórdia, é que podem ver essa realidade e crer nisso. Se você mostrar essa realidade para alguma pessoa, diga para algumas pessoas que você conhece, diga isso aqui, Diga para as pessoas que elas estão mortas nos pecados delas. Diga para elas que elas estão andando no curso desse mundo, que elas estão sendo guiadas por uma mente de Satanás, que elas são filhas da desobediência, estão sobre a ira de Deus, e que fazer a vontade do coração e dos pensamentos dela é a pior situação que existe. Diga isso para elas e vai ver o que você vai ouvir. Você está louco. Você acredita nesse livro velho ainda? Você é um fanático. Esse mundo é muito bom, esse mundo é uma delícia. Mas por que você e eu conseguimos compreender isso aqui? Se é que você também compreende.
porque nós somos melhores do que alguém, porque eu estudei muito, alguém me falou. Não é, meus irmãos. É o Espírito Santo que faz isso em nosso coração, senão nós continuaríamos perdidos. Então, se você compreende e crê nisso, é glória para Deus. E transmita essa mensagem para outras pessoas, porque você também conhece alguém que é morto. Você relaciona com alguém morto também. Pessoas mortas espiritualmente, estou falando. Você também conhece gente que está andando, mas que está morto, que está falando, mas que está morto, que acha que está vivo, que está vivendo a vida, mas que está morto. Diante de Deus está morto. Você conhece pessoas assim também. Fale e veja, que vão até colocar um nome fóbico no final para você. A forma única e exclusiva de alguém crer nisso aqui é quando Deus se regenera e dá vida. Senão ninguém crê, meus irmãos. Senão ninguém crê. Algumas verdades. A Bíblia diz, ele vos deu vida. Eu quero tratar primeiro da parte pior, né? Estando vós mortos em nossos delitos e pecados. Nós não estávamos fracos. Nós não estávamos limitados. Nós não estávamos doentes. Nós estávamos mortos. Se você tivesse fraco, você falasse, mas eu ainda tinha vida. Eu, de alguma forma, me recuperei. Se você estivesse limitado, você fala, mas depois eu consegui me tirar essa limitação. Você estava morto, eu estava morto. Nós nascemos separados de Deus por causa do pecado. Paulo fala isso em Romanos 3. Não há um justo sequer, não há quem busca Deus, não há quem faça o bem. Todos se extraviaram. E todos é igual a todos. Não sobra nenhum. O pecado, meus irmãos, Mateus Henry diz, é a morte da alma. Sempre que o pecado prevalece, há uma privação de toda a vida espiritual. Não tem como você estar em pecado e falar que você crê em Jesus, que você está em pecado, mas que você tem vida espiritual, que você ama o pecado, você não tem a vida de arrependimento, não crê nisso, mas tem vida. Não é, isso é uma ilusão. Sem a graça de Deus dando vida, todo mundo permanece morto. Colossenses 2,13 diz isso, Romanos 3,10 e 12 a 23, que eu falei aqui também cita isso. O ser humano, meus irmãos, por mais moralmente correto que viva, ele é morto. Não pense que somente aqueles que estão vivendo uma vida amoral, no pecado, nas drogas, na promiscuidade, na criminalidade que estão isso aqui. Aquelas pessoas que são certinhas, moralmente certinhas, que confiam nelas mesmas. Eu pago meus impostos, eu sou bonzinho, eu tenho família. Eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo aquilo. O fato não é moral, é crer em Jesus. É vida espiritual, não é vida moral. Eu me lembro muitas vezes, já citei isso aqui outras vezes e vou repetir, talvez você não se lembre, eu falando de Cristo para um amigo meu há tantos anos, meus irmãos, tantos anos. E ele falava, mas eu tenho uma vida, eu vivo bem, eu vivo moralmente bem. Eu falei, maravilha. Aí eu lembro de uma frase que me ajudou muito, eu falei para ele, diz assim, essa frase está anotada até na minha Bíblia. Um pastor diz assim, uma vida moralmente correta, pode te manter você fora da cadeia, mas não fora do inferno. Somente Cristo pode lhe proporcionar esse último privilégio. Você pode ser condecorado por esse mundo. Cidadão honorário, mérito, fez tantas coisas boas, mas no final vai saber quem está debaixo do sangue do seu filho. Não é quem viveu certinho, é quem creu em Cristo. Pela graça, quem foi salvo, quem confessou seus pecados, quem derramou toda a confiança em Cristo. Então, até aquelas pessoas que falam, eu não tenho tantos vícios assim. Então, eu não estou morto. Tá, sim. Se você não crê, você está. Pela Bíblia, você está. Então, não é vida moral, é vida espiritual. E a primeira sintoma aqui fala de algo interior. Alguém que está morto tem uma alma morta. Não tem paz com Deus. Não desfruta do amor de Deus. Não consegue se relacionar com Deus. O primeiro aspecto da morte é o aspecto interior. Um coração que não tem paz com Deus. Uma mente que não compreende a verdade de Deus. Um coração incrédulo, que não crê, que despreza Deus e que vive como quer. Esse é o primeiro sinal de alguém que está morto. Eu não creio na Bíblia, eu acho que a Bíblia... Ou pode dizer que crê, só por falar, mas não tem vida no coração, não compreende as verdades, não ama, não tem prazer na palavra, na oração, não reconhece a misericórdia de Deus, não sabe da sua condição pecaminosa. E o segundo aspecto de uma pessoa morta está nos versos 2 e 3. E aqui você pode ver de forma bem clara se é a sua situação ou não. Como que um morto vive?
O morto vive segundo o curso desse mundo, segundo o principado da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O morto vive fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O que parece vida é morte. O que parece liberdade é prisão. Viver de acordo com esse mundo é fazer a vontade do coração e dos pensamentos. E é um sinal bíblico de que alguém que está morto diante de Deus. E não cai no erro de pensar que é somente pessoas que estão perdidas na sociedade. É todos aqueles que estão dentro de uma igreja, mas que não creem sinceramente em Cristo, continuam mortos espirituais. Não é o fato de você vir a uma reunião, uma igreja, que te faz um cristão. É o fato de você crer em Cristo. E se você crê em Cristo, você participa do corpo de Cristo, obviamente. Os que confiam em si mesmos, os que se acham justos e bons, os que rejeitam a Cristo e suas palavras, os religiosos que pensam que são salvos por suas obras e bondade, os que vivem moralmente bem, mas não se submetem a Cristo, todos esses estão mortos em seus delitos e pecados. Porque na sociedade nossa secular, existem aqueles que a sociedade mesmo reprova, não é mesmo? Mas existe aqueles que a sociedade aplaude. Esse aqui fez o bem, esse aqui ajuda, esse aqui é um cara correto. Mas diante de Deus, o nosso problema, meus irmãos, não é diante do tribunal humano, é diante do tribunal divino. Essa é a nossa questão. Então, Paulo diz aqui, seguir o curso desse mundo. O que é, como Paulo fala aqui, os quais também outrora, segundo o curso deste mundo. O que é viver segundo o curso desse mundo? Esse mundo, ele é sedutor, mas não é inofensivo. Ele atrai para matar. Ele atrai para destruir. Se não fosse sedutor, ninguém seria seduzido, obviamente. O pecado, ele tem um prazer momentâneo, mas é um prazer pecaminoso, senão ninguém pecaria. Meu pai sempre brincava, o pecado não é dar uma martelada no dedo, senão ninguém martelava. Não é uma coisa que na hora ele já dói, na hora ele pode trazer um prazer. Só que é um prazer pecaminoso, um prazer mortal, um prazer que é contrário à palavra de Deus, senão ninguém pecaria. Se não fosse atraente, ninguém pecaria. E nós pecamos porque nós queremos pecar. Ninguém é vítima do pecado. Eu não queria pecar, acabei pecando. É porque o nosso coração ainda ama isso. E a Bíblia diz, nos quais andaste outrora. Andar no curso desse mundo não é viver no mundo. A Bíblia diz, não peço que estire do mundo, mas que livre do mal. Nós estamos inseridos no mundo, onde nós devemos ser sal e luz. Mas viver no curso do mundo é você andar conforme esse mundo, no sentido de sistema corrompido por Satanás, esse sistema contrário para Deus, você viver guiado por conselhos dos ímpios, por pecadores, você se vestir, falar, relacionar, criar filhos, fazer tudo de acordo com o que você vê na sociedade secular. Você amar esse mundo, você está com as suas raízes daqui, dependendo toda a sua alegria daqui, sendo instruído por coisas daqui, achando que a vida é aqui e agora, e você está vivendo nesse curso. Você está falando assim, deixa eu aproveitar a vida porque a vida é curta, mas a eternidade não tem fim. E as pessoas estão seduzidas por isso, estão no curso desse mundo, estão caídas, indo ladeira abaixo e se divertindo com essa tragédia pessoal. Seguir o curso do mundo é amar as coisas do mundo, como João fala no capítulo 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai. Então, amar o mundo é ser seduzido, ser cativado, ter um coração cativo, amando essas coisas que são contrárias à palavra de Deus. E Paulo fala em Romanos 12, e não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa. Quem ama o mundo tem uma mente presa nas coisas do mundo. Ele acorda e dorme pensando em tudo que é deste mundo. É dinheiro, lucro, prazer, é tudo. As coisas de Deus ele guarda para domingo e olha lá. Quem vive de acordo com esse mundo, sedutor, mas mortal, está nessa correnteza mortal, se divertindo, pensam que são livres, mas não sabem ainda o perigo que estão correndo, que a alma deles está correndo. Ninguém escapa dessa situação se Cristo mesmo não nos ganhar. Matthew Henry diz assim, eu vou ler aqui, os irmãos acompanham.
Aqueles que andam em ofensas e pecados e de acordo com o curso deste mundo, andam segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, o diabo, ou o príncipe dos demônios. Veja Mateus 12, 24 e 26. As legiões de anjos, os apóstolos, são um grande poder unido debaixo de um chefe. E, portanto, quem é chamado de o poder das trevas é aqui mencionado no singular. O ar representa a base de seu reino. Judeus e gentios acreditavam que o ar estava cheio de espíritos, onde se exercitavam e se manifestavam. O diabo parece ter algum poder, pela permissão de Deus, na região mais baixa do ar. Lá ele está pronto a tentar os homens e causar o maior dano possível a este mundo. Mas o consolo e a alegria do povo de Deus são aquele que está sobre todas as coisas e é o cabeça da igreja, venceu o diabo e o mantém em correntes. Mas os ímpios são escravos de Satanás, porque andam de acordo com ele. Eles sujeitam suas vidas e ações à vontade e prazer deste grande usurpador. O curso e o sentido da vida deles estão de acordo com as sugestões dele e em complacência com as suas tentações. Eles são submissos a ele e são levados cativos por ele de acordo com a sua vontade. Por isso, ele é chamado de o Deus deste mundo e o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Os filhos da desobediência são aqueles que escolhem desobedecer a Deus e servir o diabo. Não tem meio termo, meus irmãos. Não é brincadeira andar no curso desse mundo. Não é divertido andar no curso desse mundo. João combate isso também em Tiago 4,4. João combate em 1 João e Tiago combate 4,4, falando assim, fiéis ou adúlteros, mesma coisa. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? E uma outra evidência é fazer a vontade da carne e dos pensamentos, como eu já falei. Fazer a vontade da carne e dos pensamentos. Por que que é tão errado? Por que que as pessoas falam assim, siga teu coração? E por que que você faria? O que você falaria para alguém que falasse, eu sigo o meu coração e os meus pensamentos? Biblicamente, qual seria o argumento que você falaria que isso é errado? Coração é enganoso, é pecaminoso. Um coração que não foi regenerado, ele ama o pecado. Ele não conhece a Deus, e ele vai te guiar para onde? Se você tem um coração não regenerado, se você tem uma mente não regenerada, para onde que ela vai te guiar? Para o curso desse mundo, porque esse mundo está dominando, você não está neutro. Ou você está debaixo do senhorio de Cristo ou do senhorio de Satanás. Paulo fala em Colossenses 1,13, ele nos transportou do reino das trevas para o reino. Ele fala de um reino neutro? Não fala. Ele tirou você do reino das trevas, colocou num reino neutro para ver para onde você quer ir. Não existe isso. Ou você está debaixo do império das trevas ou está debaixo do reino de Cristo. Você é servo de alguém, você não é livre. Ou você é servo do pecado de Satanás ou você é servo de Cristo. Qual senhor você escolhe? Qual senhor deu a vida por você? Quem deu a vida por você, Satanás ou Cristo? Quem enviou o seu filho para morrer pelo seu lugar? Foi o diabo ou foi Deus? Que liberdade é essa que as pessoas creem que fazer a vontade do coração e do pensamento é libertador? Isso faz parte do engano do pecado. Se o seu coração e o meu coração sem Cristo estão dominados pelo pecado, ou seja, se eu estou cativo, é a mesma coisa, meus irmãos, uma figura rasa, mas me veio à mente agora, é a mesma coisa que alguém prender você numa cela e falar, você é livre para você fazer o que você quiser aqui dentro. Você fala assim, eu sou livre, que eu sou livre para ficar andando em círculo a minha vida inteira. É liberdade? As pessoas estão cativas por Satanás. E elas acham, mas eu posso brincar, eu posso me divertir, eu posso fazer isso. Mas elas estão dentro da prisão de Satanás e acham que estão sendo libertas. Liberdade é você fazer a vontade de Deus, daquele Deus que Paulo vem falando desde o versículo 1 do capítulo 1. Que deu todas as coisas, redenção, remissão de pecados, eleição, predestinação, aquele que veio para nos libertar do pecado. Isso é ser livre. Então, essa visão de liberdade que o mundo dá é uma visão totalmente errada, que está seduzindo as pessoas. Paulo fala aqui, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E ele fala, isso é bom? Não, ele fala assim, nós fazíamos isso porque nós éramos filhos da ira, estávamos debaixo da ira de Deus. Nós éramos desobedientes a Deus, por isso que nós fazíamos isso. Ele não fala como virtude. Ele fala assim, sabe por que a gente vivia assim? Sabe por que vocês viviam assim? Porque vocês eram escravos de Satanás.
Por isso que vocês faziam o que dava na mente de vocês. E quem colocava o que estava na mente de vocês? É Satanás. Quem colocava desejo no coração de vocês? É Satanás. Você fala, mas eu faço o que eu quero. Não, você faz o que ele quer. É por isso que é uma falsa liberdade. Por isso que é uma escravidão. Então falando assim, a característica, primeiro, duas características de quem está morto. A primeira, uma alma separada de Deus, não tem paz, aspecto interno. E o aspecto externo, vamos dizer assim, é que ele está vivendo de acordo com esse mundo. Ele faz o que dá na cabeça dele, ele faz o que dá os desejos dele, só que ele não sabe que isso é pecaminoso, que os desejos dele não são livres, são cativos de Satanás. E é a pior prisão que existe. Mateus Henry também diz assim, Deus se ira com os ímpios todos os dias. Nosso estado e comportamento merecem ira e terminariam em ira eterna se a graça de Deus não intervisse. Meus irmãos, não é brincadeira viver no curso do mundo. Não é um estilo de vida, não é uma opção de vida, é um caminho de morte. Se você está vivendo assim, se você, pela graça de Deus, pode examinar na sua vida hoje, espera lá, eu não tenho paz com Deus. Eu procuro paz em coisas, em relacionamentos, mas eu não tenho. Lá no fundo eu sou alguém totalmente inquieto, sem paz com Deus. Eu não tenho vida espiritual. Aí você começa a olhar, como que eu estou vivendo? A minha vida evidencia uma vida espiritual, alguém que foi salvo por Cristo, ou eu só venho na igreja, mas continuo vivendo do mesmo jeito? Como que é a sua forma de pensar hoje? Porque a Bíblia fala de pensamentos. A Bíblia ela não fala que os pensamentos são livres. Paulo fala em Filipenses 4:8, para nós pensarmos em tudo que é verdadeiro, agradável, de boa fama. Colossenses 3 fala para nós pensarmos nas coisas do alto. Paulo fala em 2 Coríntios 10:5 para nós levarmos cativo nossos pensamentos a Cristo. Ou seja, um cristão não tem permissão para ficar com os pensamentos livres à deriva. Porque o pecado também entra no nosso pensamento. Nós começamos a duvidar da palavra de Deus, não foi assim, não é, Éden? Será que Deus disse isso? Começou a pensar. Por isso que Deus quer nos redimir os nossos pensamentos, as nossas emoções, quer transformar ou higienizar com a palavra dele para que nós pensemos em coisas santas, para que tenhamos também pensamentos santificados, pensamentos direcionados para a palavra de Deus, porque se você pensa de um jeito, você vai fazer aquilo lá. Cuidado com o que você e eu estamos cultivando os nossos pensamentos. Por isso que nós mas fala assim, qual que é a técnica para mudar o pensamento? Não é técnica, é mergulhar na palavra de Deus. É você ler. Por isso que Paulo fala, renovai-vos pela transformação da vossa mente, pela palavra de Deus. Se você abandona as Escrituras, e eu também, como que nós vamos ter pensamentos santificados e puros? Não tem jeito. Se você não estuda a palavra, não medita na palavra, como que você quer ter pensamentos corretos? Como que você quer ter emoções redimidas, pensamentos santificados, se você não busca meditação e oração na palavra de Deus? Mas então, meus irmãos, o verso 4, o verso 1, do 1 a 3, é como se tivesse um muro. Do lado de cá está a desgraça. Mais Deus, do lado direito. Meus irmãos, essas duas expressões, mais Deus, elas resumem o que o Evangelho é na minha e na sua vida. Não é mais o homem, não é mais também Deus, como se o homem ajudasse e também Deus ajudou. Não é mais nada, meus irmãos, é só mas Deus. Fala em oposição a tudo isso. A nossa vida era assim, em oposição a isso, mas Deus, apesar disso, apesar dessa desgraça, apesar do pecado, apesar de nós estarmos mortos, apesar de nós estarmos no curso deste mundo, não merecia nada, não fizemos nada de bom, nós estávamos nos divertindo com a nossa própria perdição. Mas Deus, grave essa palavra, mais Deus é um divisor, é o antes e depois da vida de um cristão, é mais Deus. Não foi também mais Deus, mais o homem, mas foi somente Deus. A situação de todo ser humano, meus irmãos, é terrível, nós vimos isso. Mas existe um Deus que governa sobre todas as coisas e que está acima de todas as coisas. A expressão mais Deus, meus irmãos, ela é usada na Bíblia para descrever quase todas as grandes histórias da salvação de Deus. Quando Deus anunciou o dilúvio, em Gênesis de 6 a 8 ali, falou que ia acabar com tudo, aí fala assim, mas Deus lembrou-se de Noé. E aí Deus instruiu, e ali nós vemos a paciência e a obediência de Noé, fazendo conforme tudo Deus ordenou. Se não fosse Deus agindo, sabe o que significa mas Deus? Significa Deus agindo primeiro,
Deus tendo a iniciativa total. Significa que o homem não tinha condição nenhuma. Significa que o homem não tinha reação. Significa que simplesmente Deus, por sua livre vontade, livre escolha, não estando sujeito a nada, não estando coagido a ninguém, mas Deus tinha obrigação de salvar. Não tinha, meus irmãos. Nós, às vezes, estamos em alguns lugares que nós vemos alguém acidentado e passa ali um médico, passa alguém da área de saúde, um bombeiro, algum militar, e ele salva aquela pessoa, ou do engasgo que a gente vê, ou de uma situação de acidente. Primeiro, aquela pessoa não estava morta. Segundo, graças a Deus por essas pessoas. Mas você sabia que diante da lei tem pessoas que têm obrigatoriedade de oferecer esse resgate por crime de omissão? Se você tem, se você, por exemplo, é da área de saúde, você vê alguém e você não age, você pode ser um criminoso, porque se você foi omisso com o dever que você tinha. Ninguém pode incriminar Deus. Deus não era obrigado a nos salvar. Deus não era obrigado a agir por nós. Deus viu a minha situação, mas daí ele era obrigado. Não era obrigado. Não era obrigado a nada. Porque fomos nós que rebelamos contra Deus. Foi nós que demos as costas para Deus lá em Adão, quando nós pecamos. Deus não tinha o dever, não é mais também Deus tinha que fazer, não tinha. Nós vamos ver pelo texto que as razões com que Deus fez isso estão nele mesmo, não estão em nós. Mas Deus viu que o homem era bom e ele ia perder o homem. Não, não tem nada no homem. Você não vai extrair do texto nenhuma coisa que em mim e você que atraísse essa bondade de Deus. Mas Deus, no português, se eu não estou errado, eu pesquisei isso, chama conjunção coordenada adversativa, que ela indica a oposição, esse mas. Ela é usada para introduzir algo que contrasta. A humanidade estava em total rebelião com Deus, morta, mas Deus teve misericórdia. Mas Deus se lembrou de Noé. Olha o que diz esse pastor presbiteriano reformado. Ele diz assim: posso simplificar? Se você entender essas duas palavras, mas Deus, elas salvarão sua alma. Se lembrar delas diariamente e viver por elas, transformarão sua vida de forma completa. Meus irmãos, não tente olhar para você. É mais Deus e acabou. É iniciativa de Deus, é amor de Deus. Essa expressão aparece outras vezes na palavra de Deus. E num livro que tem esse nome, Mas Deus, da editora Vida Nova, esse autor diz assim: de Moisés a Paulo, e praticamente em tudo que foi escrito no intervalo entre um e outro, a expressão mais Deus, ou equivalente, aparece várias vezes em muitos momentos fundamentais da Escritura. É a expressão perfeita para destacar a graça de Deus contra o escuro pano de fundo do pecado humano. À esquerda da expressão mas Deus aparecem algumas das piores atrocidades humanas, caracterizadas pela desobediência e rebelião. À esquerda da expressão mas Deus está o desespero, a escuridão e a morte. Mas à direita, após a expressão mas Deus, os leitores da Bíblia encontrarão esperança, luz e vida. Após a intervenção de Deus, a história narrada na Escritura torna-se uma história de graça, retidão e justiça. Se Deus não intervisse, e ele não era obrigado a intervir, foi graça, foi misericórdia, a nossa situação era só aquela do 1 ao 3. Não é mais Deus que tinha necessidade, ele não tinha. Não é mais o homem, mas Deus ajudou o homem. Não tem isso, não tem isso. Ao contrário, é mais Deus, e fala que ele é rico em misericórdia. Misericórdia é um dos atributos de Deus, meus irmãos. Por causa do seu grande amor, amor também é um atributo de Deus. E Paulo então começa no verso 4, ele reforça no verso 4 o que ele já tinha dito no verso 1. Olha só o verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com grande amor com que nos amou, no verso 5, ele repete o verso 1, no verso 5. Ele repete, estando nós mortos em nossos delitos, parece que para não deixar que a gente se agarre em alguma coisa. Por que ele repetiu no verso 5 o que ele já tinha acabado de falar no verso 1? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, aí ele abre, pera lá, mas nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, e ele nos deu vida, também repete a primeira expressão do verso 1, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos.
Paulo não quer deixar nenhuma dúvida, o Espírito Santo não quis deixar nenhuma dúvida em nós de que foi graça de Deus, de que a nossa situação era terrível, de que ninguém podia se recuperar. Aqui cai por terra, meus irmãos, a questão da salvação por obras. Ache alguma coisa que um morto pode fazer, que Paulo descreve, que pode falar, eu ajudei, eu criei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não tem, meus irmãos. E também recai sobre aquela ideia errada da presciência. Que Deus viu quem ia escolher, então ele já escolheu primeiro. Um morto não teria condição de fazer nada. Por isso que a Bíblia fala, nós estávamos mortos. Não tem obras, ninguém. Deus não olhou e falou assim, eu acho que o fulano um dia vai crer. Um morto não faz nada, nós sabemos. Foi Deus, e somente Deus, que agiu monergisticamente, ou seja, de uma vez, de um único lado, de cima para baixo, no homem. A origem de tudo isso é a misericórdia de Deus. Então, Deus fez 3 coisas, meus irmãos. Observe, Deus fez coisas por sua livre vontade e misericórdia. Todas as coisas estão no tempo verbal, como já sido realizadas e finalizadas. Observe, no verso 5, diz, ele nos deu vida, nos deu. Depois diz, nos ressuscitou. E depois disso, nos fez assentar nos lugares celestiais. Parece que Paulo está querendo reverter tudo que o pecado fez, nos versos de 1 a 3. Porque antes nós estávamos mortos, Deus nos deu vida. Antes éramos escravos, agora Ele nos ressuscitou, nos libertou daquela escravidão. Éramos filhos da ira, agora estamos assentados com Cristo, ou seja, somos filhos de Deus. Reverteu em Cristo, e somente em Cristo, houve uma reversão de tudo que o pecado tinha feito em nós. Em Cristo, Deus reverteu toda aquela terrível situação, fala dessa união mística com Cristo. Nos deu vida, nós estávamos, a morte de Cristo foi a nossa morte, a ressurreição dele, quando nós cremos, nós estávamos inseridos ali. Por isso que fala em Cristo. Não tem nada fora de Cristo, do que Cristo fez, que alguém pode ter algum benefício. E no verso 5, Paulo fala, pela graça sois salvos. E verso 6, e juntamente com ele, juntamente com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não há outra forma de alguém ser salvo, meus irmãos. Paulo fala no final do verso 5, pela graça sois salvos. Não existe salvação pelas obras. Não existe outra forma de alguém ser salvo, se não for única e exclusivamente pela graça, pelo agir de Deus. Não é a igreja que salva. A graça não é sinal da igreja. A igreja não é a graça. Não é alguém desse mundo que salva você. Não é alguém que pediu para você vir à frente fazer uma oração, alguém que orou por você. A salvação é Deus quem faz isso em você. A graça de Deus opera no coração direto no homem. A graça é uma pessoa, é Jesus Cristo. Ele que deu a sua própria vida por nós. E esse slide, Spurgeon, nos esclarece bastante coisa também. Ele diz assim, é porque Deus é gracioso que pecadores são perdoados, convertidos, purificados e salvos. Não é por causa de qualquer coisa que haja neles, ou que jamais possa haver neles, mas por causa do infinito amor, bondade, piedade, compaixão, misericórdia e graça de Deus. Demore-se um momento, pois, junto a esse manancial. Contemple o rio puro de águas vivas que procede do trono de Deus e do Cordeiro. Que abismo é a graça de Deus? Quem pode medir a sua extensão? Quem pode sondar a sua profundidade? Como todos os demais atributos divinos, ela é infinita. Deus é cheio de amor, porque Deus é amor. Deus é cheio de bondade. Bondade e amor ilimitáveis entram na verdadeira essência da divindade. É porque seu amor dura para sempre, Salmo 106, que os homens não são destruídos. É porque as suas misericórdias não têm fim, Lamentações 3:22, que os pecadores são despertados e perdoados. Está no livro dele, Tudo pela Graça. Paulo mostrou quem nós éramos, o que Cristo fez, como ele fez. E aí Paulo diz no verso 7, por que Deus fez isso? Porque havia valor em nós, porque seria muita perda se Deus não salvasse nós. Deus nos amou? Sim, o próprio texto diz isso. Com muito amor com que nos amou. Mas Deus ama mais a sua própria glória. Olha aqui que verso 7 fala, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça.
em bondade para conosco em Cristo Jesus. Como se Jesus estivesse mostrando para todos os séculos como ele é rico e gracioso em perdoar pecadores. Como apesar de toda a desgraça da humanidade, de todo mundo estar dando as costas para Deus, ninguém ter motivo nenhum para atrair a bondade de Deus, como Deus é bondoso e misericordioso, como ele não precisava fazer isso, mas fez. Como ele não tinha obrigação de salvar, mas salvou. Como ele não tinha necessidade nele mesmo de demonstrar misericórdia, mas demonstrou misericórdia, porque ele é misericordioso. Não é para mostrar a nossa suprema riqueza e bondade, é para mostrar a suprema riqueza e bondade dele. É para mostrar a sua bondade. A bondade de Deus em converter e salvar pecadores no passado, meus irmãos, é o encorajamento para outros no futuro, para que também aguardem na sua graça e misericórdia e recorram a ela e confiem unicamente na graça de Deus para ser salvos. Como que alguém pode ler essa passagem e falar assim, eu contribuí, eu ajudei, tem alguma coisa em mim? Você pode não crer nisso. Pode no sentido, por causa do pecado ele gera incredulidade, mas extrair desse texto que o homem tinha condição de se salvar, que havia mérito em você e em mim para Deus agir, você consegue olhar para a sua vida e olhar para esse texto e falar, Senhor, obrigado, mas se for só por causa de mim, não precisava. É que nós pensamos numa salvação coletiva, como se Deus viesse, salvasse um monte de gente e você estava no meio e você acabou indo, mas se for só por causa de você, não precisava não. Mas Deus veio salvar individualmente. Cada um de nós é um pecador perdido. E juntos nós somos pecadores perdidos em massa. Mas individualmente nós precisamos. Se só existisse eu ou só você no mundo, nós seríamos condenados ao inferno se Jesus não viesse. Não foi por causa dos outros. Deus salvou individualmente e nos colocou num corpo, mas cada um de nós é um pecador perdido, que precisa da graça de Deus. A partir do verso 8, de forma concentrada, Paulo fala assim, inspirado pelo Espírito, porque, de novo, meus irmãos, pela graça sois salvos. Mas você fala, precisava falar de novo, Paulo? Precisava. Você acha que o Espírito Santo ia colocar palavras desnecessariamente repetidas? Claro que não. Por que a maior dificuldade do ser humano é crer na salvação pela graça? Por isso que Paulo repete, por isso que Deus falou, repete. Porque muita gente vai achar que não é só a graça. É graça mais alguma coisa. Se é graça mais alguma coisa, então esquece a graça, porque graça ela age sozinha. Não tem como você falar graça mais alguma coisa, não existe graça mais alguma coisa. E aqui Paulo fala, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Olha só, meus irmãos, nós somos salvos pela graça. E a forma de nós recebermos essa graça de Deus é a fé que Ele mesmo nos deu. A fé não é uma obra nossa. Ah, mas também eu tive fé, então você quer agarrar em alguma coisa. A fé é um dom de Deus. O texto vai falar isso. Ninguém nasce com essa fé. Então Paulo fala assim, vocês estão salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. A fé não é uma obra, não é algo nosso, ela vem de Deus. Deus mesmo nos dá fé para crer nele. E Spurgeon diz assim, a fé ocupa um lugar de um tubo ou um condutor. Olha, imagina essa imagem na sua mente, um tubo ou um condutor. A graça é a fonte corrente. A fé é o arqueduto através da qual o dilúvio da misericórdia corre para refrescar os sedentos filhos dos homens. É como se Deus desse a fé para nós, mediante a fé, essa graça visse pela fé e caísse no nosso coração. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. O que Deus deu a fé é para nós cremos nele, mas a salvação é pela graça, mediante a fé. É tudo um conjunto. Mas nós precisamos entender que somos salvos por meio da fé, salvação pela graça. A fé, para crer, não é obra, não é mérito de ninguém. Ninguém pode falar assim, mas eu tive fé. Mas eu tive fé, não tive, porque aqui vai falar assim, olha o texto fala, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. Antes mesmo do pensamento, Paulo já fala, não vem de vocês, tá? Já mata ali no ninho. Isso não vem de vós. Ela é dom de Deus, dádiva de Deus. Se Deus não desse para você e para mim a fé, nós não creríamos nele.
Nós continuaríamos cegos e mortos. Não vem de vós, porque um morto não tem fé. Sempre grave isso. Você e eu estávamos mortos, não estávamos doentes, fracos, limitados, nós estávamos mortos. Morto não tem nenhum sinal de vida. A fé para crer, isso não vem de vós. No verso 9 ele conclui, não de obras. Para que não é de obras? Para que ninguém se glorie, para que ninguém chegue diante de Deus e fale assim, Senhor, mas eu fiz alguma coisa. Tudo bem que 99,9% foi o Senhor, mas eu fiz uma... Não fez nada, meus irmãos, não tem obras. Não de obras. Você pode fazer a obra que você quiser para ser salvo. Lembra lá do texto de Mateus, que aquelas pessoas vão falar para Jesus no final, mas em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo. O que Jesus vai falar? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, ou seja, nós não tivemos relacionamento. Claro que Jesus sabia quem eles eram, sabia tudo, porque ele é onisciente. Mas vocês não têm relacionamento comigo. O que vocês fizeram foi na incredulidade, foi na obra morta. A boa obra é só de um coração regenerado. Então não pense, mas eu faço boas coisas, talvez para homens. Talvez alguém reconheça, você é uma boa pessoa. Mas diante de Deus, Deus nunca vai falar, você é uma boa pessoa, rapaz. Eu vou escolher você, vem cá, você é uma boa pessoa. Não tem isso. Então Paulo vem falando, pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Ele vai falando a verdade e vai enterrando logo a nossa pretensão de tirar alguma coisa, para que ninguém se glorie. Deus não divide a glória dele com ninguém, meus irmãos. Ninguém no final fala assim, mas espera lá, eu tenho alguma coisinha que eu fiz aqui. Não tem. Ninguém vai poder se gloriar. Nós vamos nos gloriar no Senhor. Aquele que se glorie-se no Senhor, porque Ele fez tudo, do começo ao fim. Do começo ao fim. Ninguém vai poder exigir alguma coisa. Pera, o senhor esqueceu de computar alguma coisa que eu fiz de bom. Não tem, meus irmãos. Um morto não faz nada de bom. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Aí ele fala no verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Aí você vai ler a palavra obra agora, você fala, pera lá, não de obras, mas falou obras. Está se contradizendo? Peguei, achei um erro, você vai pensar. Mas olha só, como não tem nada a ver se você pensou isso. A Bíblia diz, não é de obras para que nem se glorie. Aí ele fala, nós somos feituras dele, ou seja, nós somos recriados em Cristo. Paulo fala isso em 2 Coríntios 17. Quem está em Cristo é nova criatura. Nós somos feitos, nós somos regenerados, gerados de novo em Cristo Jesus. Então, até aqui, fala assim, vocês não tinham nada. Aí nós somos feitos feitura, nós somos nova criação em Cristo. Nova criatura fala de nova criação. Deus nos deu nova vida, um novo desejo, um novo coração, uma nova mente, uma nova disposição. E aí ele fala assim, somos feituras dele, criados por ele, recriados por ele. Então aqui divide o seguinte, todo mundo é filho de Deus? Não. Todo mundo é criatura de Deus. Filho de Deus é como João 1,12 fala, mas a todos quando os receberam, deu-lhes o poder, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E aqui é a mesma coisa. Paulo estava falando de uma situação que antes nós não éramos filhos, nós éramos criaturas perdidas, agora somos feituras dele, ou seja, somos filhos dele. Por quê? Porque fomos alcançados por essa graça. Antes éramos criaturas perdidas, agora somos filhos adotados. Por quê? Por causa de mais Deus. Então Paulo fala, as boas obras não são a causa da salvação, nunca foram e nunca vai ser. Mas as boas obras de Deus são resultados de quem nasceu de novo. Porque a Bíblia diz, nós somos criados para as boas obras, não é por causa das boas obras, é para. Grave bem isso, é para. Nós somos criados para a finalidade de praticarmos e obedecermos a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque uma vida que nasceu de novo, um morto não tem nada, mas alguém que teve vida, ele se manifesta essa vida. Como que você vai falar que você recebeu vida se sua vida não manifesta em obediência e santidade em nada? Um sinal, uma evidência da salvação é a santificação. Um morto pratica obras mortas, vive de acordo com esse mundo. Um cristão, ele vive diferente. A forma de pensar dele é diferente.
a forma de relacionar é diferente, tudo é diferente na vida dele. Ele luta contra o pecado? Ainda luta, mas não mais dominados por aquilo, não mais escravizados. Ele tem vitória, ele tem uma nova vida agora. Então, a questão é, nós somos salvos para as boas obras. E o que seriam essas boas obras que Deus nos salvou? Então agora eu fui salvo pela graça e agora eu vou praticar as obras. Não, até mesmo isso aqui não deixa resquício para nós, porque fala para as boas obras que Ele mesmo já preparou para nós de antemão. O caminho já foi trilhado, meus irmãos. Nem essas obras, depois da salvação, é mérito nosso. Porque o texto fala, criado para as boas obras, as quais de antemão Deus já preparou para que nós andássemos nela. É um caminho de santidade, de obediência, de frutificação, de observância da palavra de Deus, de prazer em Deus, de intimidade com Deus. É esse caminho que Deus nos colocou. E se você recebeu essa vida, você está andando por ele. Se você não recebeu, você ainda está andando no caminho de morte. Existe esse mas Deus na sua vida? Você consegue olhar para trás e falar assim, eu era um perdido, um pecador, amante do pecado, eu era um religioso. Eu cresci a vida inteira na igreja, mas não era um cristão. Não amava Deus, ia lá por religião, por legalismo, por medo, para tentar ganhar o favor de Deus, para praticar boas obras. Até que Deus, mas Deus, teve misericórdia de mim e me salvou pela graça e mostrou a minha podridão, mas mostrou a graça dele. Existe esse mais Deus na sua vida? Ou você está tentando falar mais eu? Uma vez eu li, que num livro do reverendo Hermes, ele falou assim, nós somos salvos pelas obras do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É por essas obras que nós somos salvos, pelas obras do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A trindade que Paulo descreveu no capítulo 1 ali. Então, meus irmãos, para nós terminarmos aqui, a primeira coisa que eu pergunto para você está morto ou você está vivo? Você fala, eu estou vivo, estou te olhando, estou te ouvindo pela internet. Não é essa vida física. Espiritualmente, você está morto ou você está vivo? Cristo já te deu vida? Você já creu em Jesus Cristo? Você já creu nele ou só gosta de vir à igreja? Eu gosto de ir lá porque o povo é legal, porque a gente ouve algumas coisas boas, e os filhos ouvem lá na salinha, e é melhor que o mundo aí, né? Então, pesando as coisas, compensa ir na igreja. É por isso que você vem aqui? É por isso que você que está ouvindo vai em alguma igreja? Ou você nem ir para a igreja você aguenta? Você está totalmente... Você pode ver isso pelo modo que você está vivendo. Você vive de acordo com o que o mundo ensina para você? Você educa os seus filhos de acordo com revista? Com ensinos de celebridades desse mundo? Ou você vai na palavra de Deus para pastorear o seu filho, para extrair dali princípios de fé, para ensinar o evangelho para eles? Como que é o seu casamento? Como você relaciona com a sua esposa, a esposa com o marido? Como que a sua família é durante a semana? Existe o evangelho na sua casa? Vocês falam de Cristo, vocês se perdoam, vocês falam do evangelho, vocês amam a palavra, vocês estudam a Bíblia junto ou o evangelho é para domingo? Como que é no seu trabalho? Você está negociando como ímpio, como alguém que está imerso no pecado, ou você dá testemunho de Cristo onde você vai? Meus irmãos, assim como um morto cheira mal nas suas obras, alguém que recebeu a vida exala o perfume de Cristo. Isso se é visto, como que você vive, você gosta de fazer, eu faço o que me dá na cabeça. Eu gosto de seguir o meu coração. Eu gosto de fazer o que eu estou pensando. Se você fala isso, você ainda não entendeu o evangelho. Porque isso é característica de quem vive no mundo, de quem está no curso do mundo. Ou você se submete mesmo com lutas que você e eu também temos. Mas pela graça de Deus você se submete à palavra. Você fala, Senhor, eu preciso meditar na tua palavra para que a tua palavra ganhe os meus pensamentos, ganhe o meu coração. Eu não quero seguir o meu coração, eu quero seguir a tua palavra. Eu quero aprender a pensar nas coisas do alto, eu quero aprender a amarrar os meus pensamentos na tua palavra. Eu quero aprender a ter pensamentos santos, coerentes com a tua palavra, porque isso vai determinar a sua vida. Você foi alcançado pela misericórdia de Deus, você reconhece e confessa que Deus é rico em misericórdia para com a sua vida? Ou você acha que falou, eu ajudei? Você pode olhar para a sua vida e ver o antes e depois? Eu não lembro de quem é a frase agora, mas diz assim, eu sei de duas coisas, eu era um grande pecador, mas eu tenho um grande Salvador.
Nós continuamos pecadores, mas agora somos pecadores redimidos, não mais dominados pelo pecado. Fomos adotados, somos filhos de Deus. Isso reflete na sua vida? Você tem relacionamento com Deus? Como você fala, mas um filho, se nós somos filhos de Deus, alguns sinais: compreensão da palavra, amor pela palavra, vida de oração, amor pela vida da igreja, desejo de exaltar a Cristo, de santificar a Cristo com as nossas vidas. Você acredita na salvação pelas obras ainda depois desse texto de Efésios? E se você for realmente salvo por essa graça transformadora, porque a mesma graça que salva, ela continua transformando. Tito 3 fala isso. Você e eu iremos apresentar transformações, porque nós somos feitos novas criaturas, com uma nova forma de viver, de pensar, de agir, e tudo isso para expressar a rica graça e misericórdia e bondade de Deus nas nossas vidas.